Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero que você esteja vivendo aí um ótimo momento, ok? Bom, no meio evangélico é muito comum, né, se dizer que texto tirado de contexto é pretexto para uma heresia. Isso é corriqueiro, né? Vemos isso no YouTube, vemos isso nos púlpitos, né, das igrejas. Por toda parte, eles usam essa narrativa. Eu quero me ater, né, a isso aqui agora, porque eles dizem isso como se os outros estivessem fazendo, e não eles. Eles são os isentões, eles não tiram nada de contexto. Quem tira são os outros, que coloca um posicionamento contrário ao posicionamento que eles defendem, ou que eles querem defender como verdade, ainda que muitas vezes eles não acreditam no que eles estão falando. Mas para poder subjugar o outro debaixo de sua tutela, eles colocam essa narrativa. Eles não só colocam essas narrativas, como eles praticam isso às claras, né? Só que a pessoa dominada ali pela emoção e também pela confiança, né, que essa pessoa que está ouvindo deposita naquele que está falando, ela se deixa levar, né, sem perceber que ela está sendo simplesmente manipulada naquele momento com aquele texto. Vamos separar algumas coisas em Mateus, no capítulo 24, onde eles falam que ali está se tratando de um arrebatamento físico para levar as pessoas para o céu. Quando nós pegamos, né, Mateus, capítulo 24, a gente vê que Jesus ele está falando para os seus discípulos o que ia acontecer com a destruição de Jerusalém e a destruição também do templo. O que ia acontecer naqueles dias de destruição de Jerusalém e do templo? E ali ele usa, né, aquelas narrativas que o filho ia se levantar contra o pai, que o pai ia se levantar contra o filho, que haveria falsos profetas, né? Naquele tempo, quando Jerusalém seria destruída, e ele estava se referindo àquela destruição eminente, ali ele fala dos fatos, né, que aconteceram concernentes a Noé, né? Ele diz até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Esse texto, né, de Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39, ele está inserido naquela explicação sobre a invasão romana naqueles dias. Logo em seguida está escrito que duas mulheres estarão no moinho moendo, uma será levada e a outra será deixada. Fala também de dois homens, um será levado e o outro será deixado. Será deixado por quem? Houve um arrebatamento naqueles dias? Tirar isso de contexto para projetar isso para o futuro não é um pecado, já que essa explicação está inserida naquele contexto, naquele texto, e tirá-lo daquele contexto é uma heresia? Não é um pecado praticar isso, fazer isso? Ali ele diz que passará os céus e a terra, mas as palavras dele não passaria. E ele afirma, não passaria naquela geração de judeu. Ora, pegar esse versículo, como é usado por aí, fora de contexto, e dizer que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passará, não é também um pecado tirá-lo daquele contexto, onde ele afirma que isso aconteceria naquela geração, isso aconteceria naquele tempo? Os seus discípulos veriam isso? Que era para os seus discípulos tomarem cuidado e se precaverem para que eles não fossem lançados juntamente com os hipócritas, onde haveria choro e ranger de dentes? Quem lançaria os discípulos ali, se acaso os discípulos se tornassem desapercebidos? Era Deus? Era ele? Ou eram os romanos mediante aquela situação? Esse versículo está inserido naquele contexto da invasão romana. Então, quem ia lançar os discípulos dele ali, juntamente com os hipócritas, eram os romanos. Então, por que tirar isso de contexto? E dizer que as pessoas estão sendo lançadas no inferno e não no lixão ao lado de Jerusalém? Não é um pecado tirar isso de contexto? Tirar de contexto não é um pretexto por uma heresia, dizendo que isso é uma coisa do futuro? Olha, narrativas existem por toda parte. Eles costumam dizer para você poder pegar a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, e ler ela. Eu te aconselho mesmo, leia Mateus capítulo 24. Veja se essas coisas que eu estou te falando aqui não está dentro do contexto da invasão romana. Veja se não está dentro do contexto do cerco de Jerusalém e da destruição do templo. Eu te aconselho a ler isso, ok?
Não só o capítulo 24, mas ler todo o contexto relacionado à explicação dos fatos que aconteceriam naqueles dias. Eu estava vendo um vídeo do Ronaldo, do canal Analisando as Escrituras, e ele traz ali algumas explicações no vídeo sobre a questão dos gentios. Quem eram os gentios a quem os discípulos de Jesus deveriam pregar naqueles dias? Em muitas coisas ele tem razão. Por quê? Que sentido fazia Jesus, que tinha vindo só para os judeus? Que sentido fazia ele pregar para os gentios que não eram judeus? Ali naquele vídeo ele fala que os gentios eram judeus que estavam vivendo em outras nações. Na invasão romana e no cerco de Jerusalém, mais de 1 milhão de pessoas morreram. Isso é fato, isso é registrado em outros livros externos à Bíblia. Livros da época, por sinal, que foram escritos mais perto desses fatos do que a própria Bíblia, do que as próprias Escrituras. Se o evangelho do fim do tempo que Jesus estava prevendo para aquela geração, o evangelho previsto por Daniel, que chegaria em 490 anos, se eles não fossem, aquele evangelho não fosse anunciado, e aqueles judeus gentílicos, né, que haviam ido morar em outras nações, haviam se casado com mulheres de outras nações, eram filhos de judeus que tinham ido anteriormente para outras nações, eram netos, bisnetos, trisnetos, mas que se consideravam judeus gentílicos. Se eles viessem para a festa em Jerusalém, o número de mortos seria muito maior, seria muito acima desses 1 milhão de judeus que morreram ali, ou 1.100.000 que morreram ali naquela invasão romana. Então era interessante ir a esses gentílicos, a esses judeus gentílicos, e dizerem para eles que um novo tempo ia começar em Israel. Uma nova fase na história do povo judeu. Moisés iria passar, ia começar um novo tempo, uma nova dispensação. Paulo pratica muito esse desincentivo dos judeus a práticas judaicas, a práticas mosaicas. E fazendo isso, né, disseminando esse desincentivo, eles não iriam para as festas judaicas. E não indo para as festas judaicas, ficariam livres desse cerco. Se olharmos nesse sentido, aí sim, vemos que apesar de distorções e absurdos que encontramos ali nas Escrituras, atribuindo fatos ou profecias a determinada pessoa, sendo que aquela profecia na época não foi direcionada a essa pessoa ou para determinada finalidade, aí sim encontramos um sentido das coisas. Pregar o evangelho para o mundo conhecido da época era interessante nesse sentido, de salvar o máximo de pessoas possíveis, né, de uma eminente destruição a qual os judeus iam passar. Mas isso é uma questão aqui de opinião, ok? Eu respeito a sua opinião. Eu só te peço uma coisa: faça o que eles mandam você fazer. Faça o que eles mandam, como disse Jesus, e não faça o que eles fazem. Leia a Bíblia, procura ter um entendimento, compreensão. É isso que vai trazer a salvação necessária para a sua mente. É isso que vai trazer a salvação necessária para você de tudo aquilo que te prende a esse mundo, até mesmo a uma determinada religião. É claro, se você quiser se desprender dela, ok? Isso é uma liberdade que você tem, a própria Constituição te garante a liberdade de crença. Mas as religiões têm como finalidade subsistir, ok? E você tem a liberdade de ajudar a sua religião a subsistir, se assim você o quiser. Peço a você que, tendo consciência de um fato como verdade, não seja hipócrita, ok? E trate aquilo que você mesmo crê como se aquilo não fosse uma coisa cabível, né, de uma outra ou de um outro crer, ok? Um forte abraço para você, graça e paz.